Olá pessoal, vamos testar. Olá pessoal, boa tarde para todo mundo. A gente está testando só para poder começar essa live num dia bastante especial, que é o dia do psicomotricista. Estou muito contente de vocês estarem aqui conosco. E eu vou tentar, nessa horinha que nós temos, falar um pouquinho sobre como surgiu a psicomotricidade, que profissão é essa, quais são os nomes que nós devemos à nossa existência, né? E as datas importantes do nosso reconhecimento, da nossa regulamentação. E lembrando que hoje, após a nossa live, vai haver uma reunião, na verdade, de Zoom com a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, que vai fazer uma grande festa para o psicomotricista. Muito obrigado por vocês estarem entrando, eu estou verificando todo mundo aqui. Eu fiz algumas anotações que eu acho interessante para que a gente possa não esquecer de ninguém, né? Porque são muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas queridas que a gente gostaria muito de que fossem lembradas hoje como desbravadoras dessa ciência. Eu queria que vocês me dissessem se está tudo ok, se estão me escutando, se o som tá bom. Nossa, quanta gente legal. Muita gente querida, muita gente conhecida, também desconhecidos. Que bom, que prazer conhecê-los por aqui. Obrigado por estarem aqui conosco. Oi, Emerson, querido, tudo bem? Débora, saudade de você. Muito bom. Bom, nós vamos começar independente de todos terem entrado, todos serão muito bem-vindos e eu espero que a gente tenha uma horinha muito agradável para falar de uma ciência extremamente apaixonante, que é a psicomotricidade. A psicomotricidade tem o seu berço na França e nós temos alguns nomes importantes que nós deveríamos mencionar a vocês. Na verdade, no século XIX, o primeiro a estar falando a respeito de sintoma foi o Wernicke, que era um neuropsiquiatra austríaco e que no trabalho com afasias começou a desenvolver pensamentos a respeito desse ser biológico que é o nosso corpo com mecanismos emocionais envolvidos, onde se percebia, onde se acenava, onde se notava sintomas. Em 1870, ele começou a documentar, começou a manifestar um pouquinho deste pensamento neuropsicomotor. Já no século XX, em 1907, um neuropsiquiatra francês, Dupré, dentro de um hospital francês, começou a trabalhar e a identificar em jovens, em adolescentes, que não tinham deficiências, mas que tinham alguns distúrbios que não eram distúrbios conhecidos na época, que ali existia uma debilidade psicomotora. Então, aqueles sintomas demonstravam algo que ainda não estava muito compreensivo na classe de saúde e na classe médica. Em 1925, surge Vallon, que vai ser o nosso grande pai da psicomotricidade. E Vallon era um estudioso, um psiquiatra que trabalhou muito com o comportamento tônico, que deixou um legado imenso para nós sobre o diálogo tônico, junto com Dupré, dá origem à escola francesa de psicomotricidade. E nós, de lá para cá, começamos a sentir, dentro dessa pesquisa inicial e dessa observação inicial desses médicos, que ali nasce a escola francesa. Daí para frente, muitos autores nascem e vão só complementando os saberes dentro da nossa ciência.
E um deles é o próprio Piaget. Em 1936, e junto com Gilman também, vai acrescentando saberes dentro de um panorama que é da área da saúde e que vai constituindo a palavra psicomotricidade. Na verdade, a palavra psicomotricidade, ela apareceu em 1947 num conjunto entre Dupré, Vallon e Piaget. Depois ela perdeu o hífen, então ela tinha psicomotricidade. E perdendo o hífen, ela se constitui então com esse nome, psicomotricidade. Eu gosto muito de uma pessoa, uma brasileira, que ela costuma dizer que a definição desta palavra, né, dessa semântica gramatical e dessa semântica do nosso vocabulário português, que é a Luciana Brites, uma excelente psicomotricista, ela define assim: o psico dos nossos mecanismos emocionais, o motric em relação ao nosso movimento, idade em relação a toda a nossa fase do desenvolvimento neuropsicomotor. E o psicô, aquele cozinho que tem lá, é do nosso cognitivo. Então nós temos os mecanismos emocionais, cognitivos, motores nas diferentes fases de desenvolvimento do ser humano. Então é um desmembramento do termo, mas eu gosto muito de uma definição de um outro estudioso que nós vamos comentar agora, que aparece nesse cenário da psicomotricidade em 1950, que é a Júlia Guerra. A Júlia Guerra era um neuropediatra, um neuropsiquiatra, e que deixou para nós o manual de psiquiatria infantil e um saber imenso. Eu gosto muito de uma definição que ele coloca. Psicomotricidade é a realização de um pensamento através de um ato motor coeso, econômico e harmonioso, que exige uma afetividade equilibrada. Então, para mim, a partir desse conceito que a Júlia Guerra nos trouxe, é a ciência do equilíbrio humano. E para mim sempre foi uma ciência extremamente apaixonante, né? E os meus estudos vêm de longa data, e em cada leitura da psicomotricidade se descobre mais uma profundeza da essência humana. Então, a Júlia Guerra, no Hospital Henri Roussel, introduziu as técnicas reeducativas. E Bergès vem em 1970 com Melanie Klein, Winnicott, Reich, Schilder, Lacan, Françoise Dolto, aparecem as técnicas de diagnóstico e de relaxação. Muitos métodos da educação física também são introduzidos, e todos eles com um viés psicomotor, e nós não podemos jamais esquecer de Lebouche, de Lapierre, de Couturier, de Vaillet, e das terapias psicomotoras de Desobot, de Germaine Roussel, de Françoise Jérôme e de Gisèle Soubiran, que eu tive o prazer imenso de conhecer, de ser aluna dela na minha formação no GAI. Em 1974, nasce na Bélgica a Sociedade Internacional de Terapia Psicomotora. E, com isso, nós vamos construindo internacionalmente essa ciência, e eu quero agora comentar como ela vem para o Brasil, como ela chega aqui ao Brasil. Por volta dos anos 60, nós temos aqui no Rio de Janeiro um trabalho mais intenso com deficientes mentais, deficientes sensoriais, deficientes motores, muito em escolas especiais. E em 1967, Marli Guimarães, através de alguns cursos que ela fez fora do Brasil, ela traz essa organização deste pensamento psicomotor aqui para os nossos conhecimentos e para a nossa área educacional. Nasce em Belo Horizonte a reeducação psicomotora. Em Porto Alegre, a educação especial tem uma força muito grande nos anos 60, 67, 68. E em 68, a gente tem o surgimento da primeira formação no Brasil através da vinda de Simone Raman e Solange Thiers, que abraça
a metodologia de Raman e constrói a primeira formação brasileira, que é a formação da sociopsicomotricidade. Mas sobre formações, nós vamos falar um pouquinho mais tarde, tá? Porque nós temos no Brasil o privilégio de ter 11 formações diferentes. Bom, em 1970, nós temos duas grandes tendências. A tendência generalista e a tendência de alguns métodos. Então, o método de Raman, de Lebouche, de Piquet-Vaillet, de Boucher, de Costalá, e a psicomotricidade acaba entrando aqui no Brasil não pela saúde, mas pela educação. Então, através da educação, vai aparecendo propostas no final dos anos 70 de muitos cursos, tanto na área da psicologia, na área da pedagogia e na área da educação em geral. Em 76, a gente teve a brilhante e maravilhosa Beatriz Saboia, que eu considero ela a nossa grande mãe aqui no Brasil da psicomotricidade, que convida Françoise Desobot para vir fazer um trabalho, fazer um curso e iniciar alguns trabalhos aqui no Brasil, através da sua clínica, né? A Beatriz Saboia, como vocês sabem, é uma generosa e maravilhosa fonoaudióloga, e através dela, este dia aqui é tão comemorado como o Dia do Psicomotricista Brasileiro. Foi o dia vamos dizer assim, da inauguração da sua clínica de fonoaudiologia, e que ela ficou sendo como a primeira titular psicomotricista. E a Beatriz Saboia tem um estudo e tem um desenvolvimento de um trabalho fantástico na área da respiração, e por eu ser da psicomotricidade aquática, ter feito a minha vida toda em piscina, eu considero a respiração um enfoque psicomotor primordial. Para mim sem dúvida nenhuma, algo fundamental para que possamos trabalhar qualquer tipo de fator psicomotor. Então, a Beatriz Saboia, para mim, é alguém que eu estudei muito, que tenho o prazer enorme de vê-la saudável, viva e ainda fazendo muita história aí conosco, e a quem eu deixo aqui um agradecimento muito especial. Bem, em 19 de abril de 1980 foi fundada a Sociedade Brasileira de Terapia Psicomotora, na Clínica da Beatriz. E esse dia, 19 de abril, foi determinado para nós brasileiros como o nosso dia, o Dia do Psicomotricista Brasileiro. E oportunamente este ano de 2020, a gente vai completar 40 anos da abertura da Associação Brasileira de Psicomotricidade, que veio a nascer, vinda dessa Sociedade de Terapia Psicomotora, e houve um grande evento em Araruama, nos idos de julho de 80, exatamente onde foram construídos os capítulos. Então, onde achou-se necessário se fazer representações em diferentes estados brasileiros. Hoje nós temos algumas representações no Rio de Janeiro, em Pernambuco, na Bahia, em Fortaleza, em Minas Gerais. Agora nós fizemos uma representação no Sudeste, pegando Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná. E a gente precisaria ter representações no Brasil todo, porque eu acredito que nós temos psicomotricistas excelentes, exatamente precisando ser conhecidos. É muito importante serem conhecidos. São profissionais que às vezes ficam no anonimato, estão fazendo trabalhos maravilhosos e por não estarem dentro de grandes centros acabam não podendo ou não tendo oportunidade de apresentar os seus trabalhos. Bom, qual outro marco histórico importante para a psicomotricidade? Nós tivemos vários congressos. Na verdade, com o último, que foi também internacional, nós tivemos 14 congressos promovidos pela Associação Brasileira de Psicomotricidade. Eu não me considero capaz de falar muito da associação, mas falo com muito carinho, porque eu acho que hoje nós devemos o nosso reconhecimento e devemos a nossa regulamentação
a esse empenho tão grande que essa entidade teve na figura dos atuais dirigentes dela, em nome do Marcelo, do presidente, do Gustavo. Inclusive hoje mesmo eu postei um vídeo do Gustavo falando a respeito desse momento tão importante nosso na sociedade. Eu não tenho todos os dados, eu não sei com todos os detalhes, mas tenho bem firme e conhecido os fatos e as datas importantes que essa entidade nos cobre, né, nos tutela. Em 1990, acontece no Brasil o primeiro curso de graduação no Instituto Brasileiro de Medicina Reabilitadora. E tivemos oportunidade de ter 2 turmas concluídas. E nessas turmas, psicomotricistas maravilhosos. Posso destacar a Rita Thompson, que foi uma das pessoas que mais próximas de mim, porque também estivemos juntas no GAI. E foi o primeiro órgão acadêmico a abraçar a graduação enquanto graduação de psicomotricidade. Foi uma pena muito grande o IBMR não ter continuado e hoje nós lutamos para que outra entidade acadêmica, para que alguma entidade acadêmica possa abraçar esse desafio que é fundamental para nós a partir do momento em que nós já somos uma profissão. Então, se nós somos uma profissão, nós temos que ter um curso de graduação na formação deste profissional. Por enquanto, nós temos no Brasil somente cursos de pós-graduação em psicomotricidade e cursos avulsos, cursos livres, cursos de extensão. Mas a formação do psicomotricista ela vai muito além, ela não é só um curso de pós-graduação. Nós temos que passar pela formação. A formação é, sem dúvida nenhuma, a condição sine qua non de sermos integralmente, de fato e de direito, um psicomotricista. Hoje nós temos no Brasil 11 formações e aquele que tiver oportunidade após essa live de participar da live da Associação Brasileira vai ter a oportunidade de conhecer todos eles, de conhecer os seus pioneiros em cada formação. Pena que, por exemplo, da sociopsicomotricidade nós já não tenhamos mais a Solange, a quem eu tenho um carinho imenso. Eu tive a felicidade de ter a Solange na minha equipe de docente, nos primeiros cursos de pós-graduação que eu dei pelo Brasil, e foram momentos incríveis, momentos inéditos. Quero deixar para a Eliane e para sua filha um grande abraço, mas ela é uma dinossauro, né, vamos dizer assim, da psicomotricidade brasileira. E uma outra pessoa extremamente querida, que eu tenho um reconhecimento sem fim, é a Suzana Cabral, de Minas. É uma pessoa iluminada, de um saber profundo, onde a cada momento que a gente se encontra, a gente aprende um pouquinho mais, a gente aprende a ser gente. E o que é importante que nós tenhamos agora é que vocês possam, além de me questionar, saber que efetivamente dia 12 de setembro de 2018 nós tivemos um encontro aqui em São Paulo com alguns representantes da psicomotricidade para construir, para elaborar a profissão psicomotricista, essa ocupação no CBO, o Código Brasileiro de Ocupações. Foi um momento muito nobre, porque, na verdade, foi a construção do que o psicomotricista faz, qual é as suas tarefas, quais são as suas atividades, o que ele está capacitado a promover. E eu tive a felicidade de estar presente e aquilo oficialmente marcou no Brasil o reconhecimento da profissão. E dia 3 de janeiro de 2019, nós tivemos finalmente a regulamentação, que foi a Lei 13.794, assinada pelo Bolsonaro e pelo Moro, e que hoje nos tutela enquanto profissão totalmente regulamentada e reconhecida. Mas, independente disso, é importante que eu possa ler para vocês 4 artigos dessa lei que diz o que é, quem é o psicomotricista, né? Porque muitas pessoas me perguntam assim, mas para ser psicomotricista o que eu devo estudar?
E aí a gente indica curso de pós-graduação em psicomotricidade, indica a formação. E na lei, nessa lei que nos reconhece, né, que regulamenta a nossa profissão, nós temos 4 itens importantes. O primeiro, quem pode ser psicomotricista? O portador de diploma de curso superior de psicomotricidade. Por enquanto nós não temos. Por enquanto nós não temos uma graduação. Eu gostaria de poder viver para poder ver ainda essa entidade institucionalizada, né? Uma faculdade, uma universidade onde haja um curso de graduação em psicomotricidade. Mas a lei já está abraçando isso antecipadamente. O segundo item diz: os portadores de diploma de curso de pós-graduação nas áreas de saúde ou de educação, desde que possuam, em quaisquer dos casos, especialização em psicomotricidade até 48 meses antes da promulgação desta lei. Portanto, aquele que tem pós-graduação em psicomotricidade está coberto por esta lei. O terceiro item: aqueles até a data do início da vigência desta lei tenham comprovadamente exercido a atividade de psicomotricidade. Aí nós vamos chegar num embate muito grande que hoje está acontecendo no Brasil. Muitas pessoas já fazem e já atuam com psicomotricidade há muito tempo. No entanto, elas não são tituladas, elas não têm nenhum registro em órgão nenhum, nem mesmo na Associação Brasileira de Psicomotricidade. E alguns perguntam, como que a gente faz? Olha, eu trabalho com psicomotricidade há tanto tempo, será que essa lei vai me cobrir? O que eu aconselho, e eu acho que hoje, para nós aqui no Brasil, é a Associação Brasileira de Psicomotricidade quem deve responder por tudo isso, que ela procure, porque ela terá que provar essa efetiva atuação nesse campo da psicomotricidade. E o último item diz assim: os portadores de diploma em psicomotricidade expedido por instituições de ensino superior estrangeiras, revalidado na forma da legislação em vigor. Então, aqueles que fizeram psicomotricidade fora do Brasil têm, nesta lei, já tutelado como reconhecido aqui a sua atuação. Então é uma lei que vale a pena ser lida nos seus caracteres, ela não é completa e ela deixa a gente com pai. Falta a gente ter mãe agora, numa linguagem bastante figurada. Nós não temos ainda um conselho de classe, um conselho da nossa categoria. E por não termos um conselho, a gente tem o que uma grande amiga diz, que é o canto da sereia. A gente tem muita gente falando que faz psicomotricidade, falando que é psicomotricista e não tem qualidade naquilo que desempenha e muitas vezes nem é psicomotricidade. Então, o que está faltando para nós hoje é exatamente um conselho. Eu acredito que a associação está lutando por isso. Eu vejo que em breve nós teremos essas normas e nós teremos plantões de supervisão de tudo que está efetivamente acontecendo, para que a gente tenha uma profissão com qualidade, profissionais capacitados, profissionais agindo com ética, profissionais melhorando toda a qualidade dessa nossa área que é fenomenal. No entanto, é importante que tenhamos que continuar lutando. Nós precisamos continuar lutando. Nós ainda não temos tudo. A gente brinca que nós somos de fato e de direito. Eu acho que nós somos de fato, mas não de todos os direitos ainda. Eu acho que ainda faltam direitos para nós. Ainda falta qualidade, ainda falta ética, ainda falta compromisso com o trabalho, ainda falta muito respeito com o outro, porque a psicomotricidade é o tipo de ciência que o outro, as relações pessoais, as relações corporais, as relações com os outros é que nos faz as verdadeiras relações psicomotoras. Então é muito importante isso. E onde a gente vê muita coisa muito triste, chamada de psicomotricidade, que não é. Então se confunde muito a nossa ciência com uma porção de coisa
Eu tenho também um grande amigo que deve ser amigo de muitos de vocês que estão aí, que é o Roberto Nascimento, que ele fala assim: a gente nunca sabe se a psicomotricidade é para comer, para passar no cabelo. Tem pessoas que não sabem o que é essa ciência ainda, não é capaz de defini-la, não é capaz de entendê-la, e isso é o que traz a tristeza, né, dentro da nossa categoria. Mas eu tenho certeza que com a luta de todos juntos, principalmente dos jovens psicomotricistas que estão aí, a gente vai conseguir criar-se esse conselho e realmente ter qualidade dentre os profissionais que temos. Bom, eu queria ver se vocês têm alguma questão para que a gente possa dissertar, para depois a gente falar um pouquinho mais a respeito dessa ciência apaixonante. Eu vi que teve uma questão e eu gostaria de voltar, que é da Norma. Isso senti muito depois que fui para a formação. Com a mudança do olhar, percebemos que muitos profissionais que se dizem psicomotricista ainda lhe falta formação pessoal. Com certeza, Norma. Eu acho que você falou a palavra mágica, formação pessoal. É impossível ser psicomotricista sem uma formação pessoal. Então, o verdadeiro psicomotricista é aquele que não abandona nunca. A formação pessoal não tem fim, né? É uma coisa que nós precisamos nos manter o tempo todo com as nossas supervisões, porque nós mexemos com o ser humano, e o ser humano é um ser de luz muito complexo, e que nós, a cada dia, eu brinco que cada pessoa que passa na minha vida é um livro que eu leio. E eu agradeço a sua colaboração. E sobre as formações que nós comentamos aqui, é que vai haver agora às 5 horas um grande encontro, uma grande festa a respeito dela. Alguma pergunta que a gente pode colocar? Senão eu vou ler para vocês, espera aí um pouquinho. Está sendo gravado? Sim, acredito que sim, isso é quase que instantâneo aqui no Instagram, tá? Fica tranquilo. Bom, eu queria dizer para vocês sobre como está a relação aos convênios de saúde. Que boa pergunta. Olha, eu não tenho categoria para essa resposta, mas eu posso lhe dizer que a Josiane, em Curitiba, conseguiu muito. Ela fez uma verdadeira luta lá na cidade, e ela, lá, pelo menos eu tenho conhecimento de que ela conseguiu muito disso. Vamos dizer assim, dessa cobertura dos convênios. Aqui em São Paulo existem vários que já cobrem, não todos, mas vários já cobrem. Agora, o correto era realmente todos cobrirem, porque nós já somos uma terapia existente, com profissão reconhecida e regulamentada, então não tem o porquê a gente precisar arrumar recibo de fisioterapeuta, recibo de uma fonoaudióloga, recibos 1000, e não ser o recibo do próprio psicomotricista. Então eu acho que os convênios médicos vão se render a isso, com certeza, em breve vão se render a isso. Não vou dizer nomes de convênios aqui, eu conheço 4 aqui de São Paulo que cobrem, e eu sei que a Josi em Curitiba fez um grande movimento e que conseguiu um excelente resultado lá. Vamos lá. Muito triste, Cacilda, terceirização da psicomotricidade. Fui em cursos onde a psicomotricidade não é citada, e quando foi citada, o palestrante sugeriu que a família treinasse alguém para aplicar a psicomotricidade. Ney é o Nery psicomotricista. Nossa, que coisa triste, né? Bem triste. Eu acho que os pais também ainda não sabem muito bem o que é psicomotricidade. Cabe ao profissional que está nesse atendimento fazer o trabalho familiar. A família é fundamental dentro do trabalho psicomotor. Não é trabalho psicomotor sem o envolvimento de família, né? Para mim, a família é coterapeuta, a família tem que estar presente o tempo todo, tem que estar ciente o tempo todo de tudo que nós fazemos, porque aquele elemento fica com você 1 hora, 2 ou 3, e fica 20 e poucas com a família. Então, nós precisamos da participação da família de uma forma integral. Deixa eu ver aqui. Já que não tem uma graduação em psicomotricidade, quais as graduações habilitadas para atuar com a psicomotricidade? Oi, Pati, que prazer. Todas. Antigamente eu falava assim, os nossos alunos são da área da saúde, da educação e do esporte. E
na mais recente turma que nós estamos formando, eu tive uma garota, eu chamo ela de garota porque ela é a coisa mais linda, mas é a mãe de outra criança mais linda, de duas outras crianças mais lindas. Ela, numa palestra, num encontro em Santos, ela me procurou e, muito modesta, ela disse para mim: olha, eu fiz gastronomia, será que eu posso fazer psicomotricidade? E eu a aceitei no nosso curso. E hoje eu te garanto, a Laís está saindo uma excelente profissional. Eu confiaria meu filho a ela. Então, todas as graduações podem, desde que ela tenha a humildade de reconhecer o que ela não tem, o que ela não teve, e ela possa, no curso de pós-graduação, se refazer dessas faltas, porque nós temos disciplinas elencadas dentro da nossa graduação fundamentais. Então, não há como você deixar de fazê-las. Então, hoje eu não digo mais que é só a área da saúde, esporte e educação, porque a Laís me provou, vindo de uma outra área, o quanto ela estudou, o quanto ela recuperou o que ela não tinha da graduação dela, na graduação dela, e o quanto hoje eu posso garantir que a Laís vai fazer a diferença na sua cidade de Santos. Em BH, Cíntia, aluna minha, fez uma apresentação em um encontro da Unimed, junto com a psicanálise Unimed. Tá vendo? Olha, ela está citando aqui o nome de uma entidade de saúde que está se abrindo à psicomotricidade. Que legal, isso é muito bom, é uma excelente notícia, né? Fundamental seria a existência de uma comissão para fiscalizar os cursos. Nossa, muito bem lembrado, porque sabe o que está acontecendo? Está se sucateando. Está assim uma disputa de valores de curso. Então, cada um vai procurar o mais barato ou o que está mais perto da sua casa e não procura investigar o que esse curso traz de diferencial. O que ele vai contemplar na tua formação? E eu estou muito preocupada, extremamente preocupada, principalmente em São Paulo. Nós temos cursos e cursos. Cursos que são excelentes, cursos que são razoáveis e cursos que não mereceriam receber o nome de curso de pós-graduação. Me desculpem. E, infelizmente, por uma questão de valores, às vezes os cursos são lotados. E aí vai acontecer isso que você está dizendo. Não vão saber fazer e a gente não tem uma comissão de ética para fiscalizar o que esses profissionais vão fazer. Então é preocupante demais. Lidsey Loureiro, obrigada pela sua contribuição, isso é uma verdade. Então veja, o conselho está se fazendo necessário e fundamental. Peraí, mesmo com o estudo, Débora, tenho atendimentos, a Luciana está comentando, mesmo com o estudo, tenho atendimentos que os médicos indicam, todos menos a nós. Verdade, Luciana, querida. Tem muito médico que não nos conhece, não sabe o que é a nossa área. São poucos, tá? Não são muitos, não são os melhores. Mas existem médicos ainda que não sabem o que é psicomotricidade. A gente precisa arrumar um curso para médicos. Cacilda, você poderia falar algo sobre o ensino IAD da psicomotricidade? Vejo muitos cursos sendo ofertados, eles têm valor? Olha, eu fiz uma live há uma semana atrás exatamente sobre a possibilidade de se ensinar psicomotricidade EAD. Eu preciso aprender, ainda acho que eu não sei. Para mim, psicomotricidade é tão ao vivo e a cores, e é tão da relação corporal com o outro, que para mim eu tenho uma enorme dificuldade. Mas eu vou te dizer uma coisa, Mi. Tem muita teoria dentro do estudo psicomotor. Eu acho que as teorias poderiam ser passadas EAD. E através dessas aulas EAD, das teorias de diferentes disciplinas, poderíamos fazer uma parte EAD. Porque o corona veio nos mostrar isso, né? Nós temos que aprender aquilo que a gente não sabe, né? A gente tem que desaprender e aprender o tempo todo. Então, aquilo que eu dizia verdadeiramente impossível, hoje pode dizer para você que eu não acho impossível, mas eu não considero um curso completo EAD.
eu teria um percentual, não posso te dizer nem quanto eu teria, mas existem muitas situações em diferentes disciplinas que não são situações práticas que eu acredito que o EAD comportaria, mas não um curso integral EAD, de forma alguma. E eu não considero nem 50%, porque para mim as práticas corporais de um curso, elas devem representar no mínimo 70% do curso, porque você aprende psicomotricidade na prática, na vivência corporal. Quem diz isso, né? Aí a professora Renata responde para o Nery que quem diz isso é um charlatão que fala em nome da psicomotricidade. É aquilo que a própria Renata falou, né? Os cantos de sereia que tem por aí. Ni, pela ABP não tem validade o curso EAD. Não sei nem como eles conseguem isso. É muito corpo, muita vivência. Não é que não tem validade, Luciana, não é bem isso. Eu não acredito que a Associação Brasileira de Psicomotricidade se feche radicalmente a isso hoje. Eu acho que nós já nos fechamos radicalmente, mas agora nós tivemos que nos reabrir, né? Para que a gente possa entender. Mas é aquilo que eu disse, eu acho que alguma coisa teórica é possível ser passado, mas não integralmente. Eu não concordaria de ser integralmente. Triste porque eles ainda não conhecem nosso trabalho, é uma área relativamente nova no Brasil. Se você achar que uma ciência tem 150 anos, mais ou menos, ela é muito jovem. Realmente ela é muito jovem. Agora, a área médica não nos conhecerem, para mim eu chamo isso de uma certa ignorância científica, porque já era o momento deles estarem mais abertos aos sintomas psicomotores, né? Deixa eu ver se nós temos a confiança do terapeuta, sempre utilizam. Deixa eu ver se Cacilda, a lei cobre o diploma também de quem faz a psicomotricidade EAD? Deveria ser restrito à presencial? Não, isso não consta na lei. Na lei não consta EAD. Portanto, se não consta, eu acredito que não cobre. Então, eu não posso te dizer, mas dentro da lei, na nossa lei, a 13.794, ela não menciona EAD. Então, EAD é um ensino, eu acho que é uma circunstância do mundo moderno que está oferecendo possibilidades a quem não tem muitas oportunidades, mas ela não pode ser integral, ela não pode ser a única e ela não pode ser absoluta, né? Fui questionada pela família de uma aluna de gerontopsicomotricidade, pois sou psicóloga e psicomotricista, e a filha não entendia. A chamei num encontro individual e apresentei o que é. Parabéns, minha querida, Vida Ativa Oficinas. Parabéns, que bom que você fez isso. Eu acho que se nós pudéssemos, cada um de nós, falar um pouquinho no nosso entorno, isso seria bárbaro, isso seria fenomenal, fantástico. Então, cabe a nós sim, nós somos responsáveis por divulgar a psicomotricidade. E nós somos culpados também um pouco da falta de conhecimento de uma grande maioria. Oi, Júnior, a Ana comentou sobre isso no curso dela. Que prazer te ter aqui, Júnior. Deixa eu ver se nós temos mais alguma pergunta que eu possa abraçar para vocês. As pessoas atribuem todas as funções que o psicomotricista trabalha somente para os terapeutas ocupacionais. Não, não é assim, não acho. Não, eu acho a terapia ocupacional fundamental. Eu brinco que a psicomotricidade, ela não se apropria do saber do outro, mas ela participa do saber do outro. Eu gosto muito do trabalho inter e transdisciplinar. E eu acho que junto com o terapeuta ocupacional nós construímos um saber incrível. E inclusive no nosso curso nós temos uma disciplina chamada psicomotricidade e interdisciplinaridade. Nós devemos muito ao fonoaudiólogo, nós devemos muito ao fisioterapeuta, ao pedagogo, ao psicólogo, porque nosso saber é constituído de muitos empréstimos e nós precisamos sim respeitar o outro. Agora, se
Tem quem só conhece a terapia ocupacional e não conhece a psicomotricidade, talvez eu possa concordar com você. Mas nós temos o nosso espaço, sim. Eu estou há 36 anos, este ano completa 36 anos que eu estou na área da psicomotricidade. E eu ainda acho que estou engatinhando, eu ainda acho que tenho muita coisa que eu posso fazer. Então, veja, nós somos muito jovens nessa ciência, tem muita coisa para ser feita e tem muita coisa para conhecer. O Rodrigo pergunta, os cursos de extensão têm valia frente ao MEC ou pode ser uma extensão de formação? Curso de extensão é curso de extensão, não é curso de pós-graduação. O MEC valida, convalida e credencia e chancela cursos de pós-graduação. As formações que são promovidas pelas diferentes linhas na Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, elas são longas, elas levam algumas 2 anos e meio, porque é um trabalho profundo realmente. Elas não têm chancela de MEC, que era uma coisa importante para nós também procurarmos e também tentarmos conseguir. Mas os cursos de extensão, eles são considerados como extensão e eles não qualificam você profissionalmente. Então, não sei se eu atendo a tua questão. Você indicaria uma pós no Rio de Janeiro? Eu acho que eu vou faltar com a ética se eu fizer isso. Tem muita gente boa no Rio de Janeiro fazendo trabalhos lindíssimos, fazendo trabalhos completos. Olha, basta ver as lives que a Renata fez aí com uma porção de gente da área da psicomotricidade, Rosana Pugliese, a Fátima Alves. Nossa, eu preferia não falar, não citar, porque tem muita coisa, tem muita gente boa no Rio de Janeiro fazendo excelentes trabalhos, tá? Eu preferia que você pudesse consultar profissionais do Rio de Janeiro mesmo para esse referencial. É claro, a gente valida em função do profissional que promove esse curso. Eu não conheço esses cursos de perto, mas conheço alguns aqui de São Paulo que eu não indico. Conhecimento teórico sim, mas o olhar psicomotor somente na prática. Verdade, Débora, sem dúvida nenhuma. Corpo, movimento, precisam do ao vivo, de olhar nos olhos, a teoria toda pode ser EAD. Isso, concordo com você. A teoria toda, eu não sei se toda, porque tem muita teoria que você precisa levar para a prática para poder compreender, mas uma grande parte, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, perfeito, sua colocação sobre o sucateamento de cursos. Perfeito, professora Cacilda, é uma honra conhecer a sua família, professor Pedro, professor Rogério, que há décadas proporcionam formação de qualidade. Ai, doutor Matrone, o senhor me emociona. O senhor é muito suspeito para falar de mim. Muito obrigado por você existir na vida da gente, tá? A gente procura fazer o melhor dentro daquilo que é possível. Olá, Cacilda, sobre os cursos de extensão, está tendo valia frente ao MEC? Eu acredito que é a mesma pergunta que foi feita a respeito dos cursos de extensão. Aquela live sobre EAD, a psicomotricidade, precisaria ir para o YouTube. Nós vamos tentar colocar, tá bom, querido? Pode deixar. Eu não sei se aprender EAD... Vamos lá. Eu não sei se aprender em EAD. Eu gosto de questionar, de contato, sem dúvida. Não é só o olho no olho, é a presença do outro. Eu só sou eu por conta do outro. O outro é tudo na minha vida. Vamos pensar no bebezinho. Nós somos a única espécie animal que, se não tiver o outro, morre. Se você largar um bezerrinho, se você largar uma tartaruguinha, se você largar um elefantinho ao nascer, ele vai sobreviver. O ser humano não. O ser humano precisa da mamãe para apresentar o mundo para ele. E só através do outro que ele se torna gente. Então, para nós é fundamental o outro na relação, na aprendizagem e na vida em si, né? Eu não sei aprender em EAD. Eu gosto de questionar e de manter contato. Que bom, você é da nossa turma. Sou físio, fiz uma pós-graduação em psicomotricidade na Universidade Federal do Amazonas em 2009, com a coordenação da doutora Rita Puga. Sou gerontóloga e uno as duas na minha terapêutica. Gostaria de
de atualizar. Nossa, que coisa boa! Eu conheço essa universidade. Acho que o trabalho deve ser realmente fantástico da doutora Rita Puga e lhe parabenizo por você ter ido para uma área da gerontologia. Atualmente meus estudos estão sendo focados na gerontopsicomotricidade. A gente está lançando um curso de pós-graduação em gerontopsicomotricidade. É aí um braço que a gente vai tentar preparar as pessoas para o processo de envelhecimento. O mundo está envelhecendo e nós precisamos aprender a envelhecer. Eu estou aprendendo, eu comecei a aprender a envelhecer com meu pai, depois com a minha mãe e depois com todos os idosos que passaram lá pela nossa entidade. Eles foram livros que nós lemos. E a gente conseguiu construir agora um curso que, infelizmente, por conta da pandemia, nós não conseguimos iniciá-lo ainda. Mas é um curso de pós-graduação em gerontopsicomotricidade, reconhecido pelo MEC, com todas as características, com 24 meses de formação. Sim, concordo que os médicos deveriam me indicar como poderemos pensar o teleatendimento em tempos de pandemia. Como podemos pensar o teleatendimento? Bom, Adriana, é assim, eu sinceramente, sendo psicomotricista, para mim está sendo uma aprendizagem. Eu não posso dizer para você que está sendo um sofrimento, mas está sendo uma aprendizagem, uma valorização daquilo que eu não tenho, o contato com o outro, uma oportunidade de agradecer o que eu tenho e não lamentar aquilo que não está sendo possível. Eu acho que está sendo um grande treino de gratidão, esse momento de confinamento, mas eu não posso negar que ele está sendo um sofrimento, principalmente para as crianças, que estavam tão acostumadas ao movimento, à liberdade, ao ir para a escola, aos amiguinhos. Então eu acho que os pais estão um pouquinho desorientados em relação a isso. Mas sabe o que eu aconselharia? Que tal a gente curtir o silêncio, curtir a oportunidade de estar do lado do seu filho? A vida é tão atribulada, se reclama tanto de falta de tempo, e agora ele está sobrando dentro de casa. Então, começar a dar valor para coisas pequenas, um prato gostoso, um som de uma música gostosa, pegar um álbum, contar histórias para o seu filho. Eu acho que tem tanta coisa para fazer na relação de pais e filhos em casa que até passa esse tempo todo aí que nós não estamos conseguindo sair das próprias casas, Seria possível um curso de atualização para quem já fez a pós há um tempo? Claro, Ana, claro, eu até te aconselho, porque eu acho que o saber é feito de verdades, e as verdades não são absolutas, elas mudam, Eu mesmo digo, tem muitas verdades que eu até escrevi em livros, que hoje mudou. Então eu te aconselharia assim, eu acho que valeria muito a pena você procurar uma atualização do teu saber. Com quantas horas um curso de especialização é aceito? Fabiane, um curso de pós-graduação, ele precisa ter no mínimo 360 horas. No nosso caso, do nosso curso, nós temos 550. Então, o mínimo é 360, mas eu conheço cursos de pós-graduação que são maiores até. Então, existe um mínimo estipulado pelo MEC, que é: a psicomotricidade é uma união de pessoas que desejam e constroem um melhor meio e atendimento para quem precisa, com amor e humildade sempre. Beth, você me constrange dizendo que eu sou um exemplo disso. Eu sou muito pequena, eu acho que tem gente muito grandiosa na área e eu procuro crescer um pouquinho a cada dia, aprender um pouquinho a cada dia. Muito obrigada, um beijo no seu coração. A psicomotricidade não se apropria do saber do outro. Não, Aline, de forma alguma. Ela compartilha. Eu tenho muito trabalho na água. Aliás, eu desenvolvi um trabalho de terapia psicomotora há muitos anos e trabalho que me trouxe enormes e valiosos resultados. Eu tenho pacientes recuperados, eu tenho pessoas que passaram pela minha vida, uma infinidade delas com diferentes patologias, e eu vou dizer para você
que a fisioterapia me trouxe muitos instrumentos e me ajudou muito, muito na água. Então eu sempre digo que a fisioterapia é uma grande parceira no meu trabalho aquático, em psicomotricidade aquática. Eu tenho a fonoaudiologia como uma parceira infindável nos processos, principalmente de estruturações de rosto, de musculatura facial, de adaptações polissensoriais. Eu tenho a psicologia, que eu acho que é uma parceria imensa dentro do nosso trabalho. Muitas vezes nós promovemos vivências onde nós temos que estar extremamente preparados emocionalmente para promovê-las, porque senão você não dá conta do que vai dar nessa vivência. Então você tem que ter, além do saber, você tem que ter um respeito imenso pela ciência do outro. Nery, isso por falta de conhecimento que as pessoas atribuem aos teósofos. Você explicou que de maneira excelente sobre esse empréstimo de participações. É isso que nós estamos falando. Eu acho que a gente não leva nada, né, gente? Na verdade, nós não levamos nem o corpo. A gente morre, o corpo fica aqui. Por que eu vou me apropriar daquilo que não é meu? Né? Não tem sentido isso. Acredito que o psicomotricista precisa de embasamento teórico, formação corporal, supervisão e análise pessoal. Perfeito, Suzy. Perfeito, ele precisa exatamente de tudo isso. E que todos compreendam que ele precisa de tudo isso e não só isso. Então é muito importante. Eu acho que é oportuno, né? É oportuno que isso aconteça. Reunião entre os profissionais. Fátima Alves hoje ela não deu uma live, ela não fez uma live com a Renata. Ela fez uma oração, que todo mundo tinha que rezar, a mesma oração da Fátima Alves. Muito obrigada por você existir, Fátima. A psicomotricidade é o diálogo tônico também. Não tem como exemplificar EAD, não tem. Eu concordo com você, o diálogo tônico inexiste, né? Nessa forma. Imagina, sou fã dessa pessoa tão capaz. Bom, aí eu não posso ficar falando de... Professora, primeiramente um grande abraço dos seus alunos da FEFIS. Diego, que bom ter você aqui, eu estou morrendo de saudade de vocês. Não faz ideia. Gostaria de perguntar, psicomotricidade todavia tem um caráter terapêutico concebido por outras áreas de atuação. Ela tem um caráter educacional, terapêutico, reabilitatório e, dependendo de onde ela é aplicada, ela caminha por diferentes vieses. Então, Diego, nós precisamos entender aonde ela se faz necessária. Ela se faz necessária no sintoma, no distúrbio, e isso a gente vai identificando conforme a gente vai aprendendo, como você está indo. Você está indo por um caminho lindo. Eu confio muito no psicomotricidade que você vai ser, Diego. Eu acho que de perguntas nós... Aqui. Sim, mas quando você vem... quando eu vou para Fortaleza, meu amor, não sei. Cacilda, após em gerontopsicomotricidade, também é uma formação? Olha, eu gostaria muito, quero te pedir se você puder estar nessa live agora das 5 horas. As formações, elas são específicas da Associação Brasileira de Psicomotricidade e a gerontopsicomotricidade, ela vai dar uma formação para capacitar profissionais a trabalharem com idosos. Então, eu não a reconheço ainda como uma formação em especial, mas é um curso de pós-graduação que nós estamos elaborando para capacitar pessoas e profissionais de diferentes áreas, da físio, da fono, TO, pedagogo, seja quem for que queira trabalhar com idoso. Nós vamos dar a visão e o conhecimento, a ciência psicomotora nas intervenções na área da gerontologia, tá? Mas não perde não, tá? Eu acho que vai valer a pena vocês assistirem. Teleatendimento pode ser uma assessoria, consultoria, orientação junto à família. Perfeito, Débora, sem dúvida nenhuma. Tanto que muitas supervisões é possível serem realizadas virtualmente e afastado, né, através de
de Skype, de Zoom, de todos esses instrumentos que nós temos. Perfeito, Débora, parabéns. Foco na psicoeducação junto aos familiares e proveito de horas com a própria família. Sim, o confinamento, acredito, né? A pós deve ser maravilhosa, Aline. Fiz a extensão de 2 sinais. Ah, isso aqui é elogio da Luciana, não posso falar. Os pais estão reclamando pelas crianças estarem em casa. Enquanto alguns reclamam, outros agradecem porque querem estar. Eu sei disso. Eu tenho testemunho que muitos pais estão muito perturbados com as crianças em casa. E é exatamente aí onde eu queria colocar para vocês. Vamos aconselhar esses pais a exercitarem a paternidade autêntica e poderosa nesse período? Porque assim, muitas das crianças são criadas por avós, às vezes por babás ou empregadas, ou ficam na escola em período integral. Então, o cuidado dessas crianças não está sendo realizado costumeiramente pelos próprios pais. É tão bom exercer a maternidade e a paternidade por inteiro. Aproveita essa oportunidade. Tem muita coisa que o teu filho vai te ensinar. A Geronto não poderia ter esse formato de atualização? Eu acho que não. Para você ter ideia, nós temos 24 disciplinas no curso de gerontopsicomotricidade. Desde cuidados paliativos, direitos do idoso, fármacos, demências, funções cognitivas, funções executivas, são muitas disciplinas. Ela não dá só uma atualização, não. Ela vai fundo, ela vai caminhando o caminho, ela vai trilhando o caminho da psicomotricidade. Sou assistente social, especialista em psicomotricidade. Seria uma felicidade se sua pós de geronto viesse para o Rio de Janeiro. Que coisa bonita! Lumar, você é assistente social e especialista em psicomotricidade. Que trabalho maravilhoso você deve realizar. Porque estar no social tem sido o meu desafio dos últimos 20 anos. E é desafiador. Mas é engrandecedor, né? A gente é tão pequenininho diante de toda a problemática que a gente encontra. Vamos lá, fica a dica de um curso de atualização. Sem dúvida, Nery, gostei da tua ideia. Tive a oportunidade de conhecer, me encantar com a psicomotricidade quando trabalhou comigo. Rosângela amada, que é isso? Bem, eu acho que de perguntas, deixa eu ver... Acredito que eu não tenha mais perguntas, eu só tenho 5 minutinhos e eu queria muito deixar essa live encerrada com uma frasezinha que eu criei alguns anos atrás, num momento de insight, né? Aqueles momentos de luz que a gente tem, que vem um conhecimento da psicomotricidade e aí vem uma sabedoria tão grande de determinado autor e você fala, gente, como eu nunca tinha percebido isso. E aí eu resolvi escrever e isso ficou para mim. E ontem, na nossa postagem sobre o dia do psicomotricista, eu queria encerrar essa live com isso para vocês. Estudar psicomotricidade, atuar com essa ciência, reconhecer seus preceitos, entender suas verdades, distinguir suas intervenções, conhecer suas formações e se apaixonar por vivê-la em seu dia a dia, não tem preço. Nenhum psicomotricista autêntico se sente remunerado por ser um profissional, mas sim presenteado por ter sido aceito nesse mundo psicomotor. Parabéns a todos os que se apaixonaram por essa ciência e ainda acreditam no ser humano. Um grande beijo no coração de vocês e obrigado por estarem aqui comigo. Até!